Rádio Entrevista está no ar. Vamos nessa, conectado com você, sintonizado com o mundo, para você que liga, se liga todo dia, o dia todo. Sempre é bom, né, a gente poder trazer aqui um assunto interessante. E só lembrando aos amigos ouvintes, né, os nossos queridos ouvintes, olha, gente, no último sábado, dia 27, foi celebrado aí o Dia Nacional da Doação de Órgãos. E para falar mais sobre esse assunto, sobre esse delicado assunto nesse finalzinho de Setembro Verde, mês de incentivo à doação de órgãos e tecidos, eu vou ter o prazer de conversar agora com o chefe do Banco de Tecidos do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, Dr. Rafael Prins. Nome bonito, hein? Doutor, bom dia. Doutor, vamos aqui ter Bom dia. Obrigado por esta grande oportunidade. Eu destaquei aqui o nome, isso é bonito, né? O sobrenome ali, Prince. Gostei. Doutor, vamos ao que interessa aqui, trazendo já a primeira pergunta para os nossos ouvintes. Quais órgãos e tecidos podem ser doados? Na verdade, a gente tem uma gama aí de possibilidades, né? Quando a gente faz o ato de doar, né? A gente pode começar pelos órgãos, onde a gente pode fazer pelo ato da doação, poder ajudar aí pessoas que necessitem de um transplante que seja de rim, né? Um transplante de fígado, um transplante de pulmão, um transplante de coração, um transplante multivisceral, onde a gente acaba retirando alguns órgãos da cavidade do abdômen em conjunto, com, por exemplo, uma parte do intestino, ou até pâncreas. Então a gente tem uma possibilidade muito grande do ponto de vista de transplante de órgãos, né? E na área de tecidos, nós temos desde o transplante de córnea, que provavelmente é o que a maioria das pessoas aí lembra mais rapidamente, mas temos também o transplante de tecido ósseo, o qual o nosso banco de tecidos, logicamente, por estar dentro de um hospital ortopédico, tem ele como uma área importante para a gente, onde se pode doar desde os ossos, tendões, ou até as cartilagens, as articulações também, assim como pele, né? É importante a doação de pele para poder ajudar potenciais queimados e entre outras possibilidades aí, mas acho que essas seriam as principais. Certo. Doutor, já pegando carona sobre essa resposta do senhor, todos nós sabemos que alguns casos, né, como a doação, só pode acontecer após a morte. Mas existem casos em que se pode doar ainda em vida, não é mesmo, doutor? Sim. Não são a maioria, né? Vamos colocar assim, né? Vou dar um exemplo. No caso do tecido ósseo, tem pacientes que vão ser submetidos a uma prótese, para colocação de uma prótese no quadril. E aí aquela cabeça femoral, ela é retirada durante o procedimento, porque ela já está com a cartilagem desgastada, ela pode ser doada, por exemplo, para ser preparada no banco, para ser transplantada, não a cartilagem, né? Mas assim a parte óssea, se ela estiver ainda preservada, né? Também há alguns tipos de doação, e aí com todo o critério de análise, né? Do ponto de vista de compatibilidade, até do ponto de vista de doação de rim, por exemplo, né? E aí muito uma questão familiar ali que necessita, né? Às vezes para um pai, para um filho, por exemplo, isso pode ocorrer. Certo. Só lembrando aqui aos nossos ouvintes, né, que no último sábado, dia 27 de setembro, foi celebrado o Dia Nacional da Doação de Órgãos. E quem está com a gente na linha aí é o doutor Rafael Prins, né? Estamos falando aqui com um grande doutor, que é chefe do Banco de Tecidos do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Doutor, aqui, a nossa ouvinte Fátima, de Padre Miguel, moradora aqui da Zona Norte do Rio de Janeiro, está perguntando se existe algum limite de idade para ser doador de órgãos. Então, dependendo, na verdade, de cada tecido, né? A gente tem algumas faixas até permitidas por legislação
para fazer a doação. Lógico, né? A gente vai poder avaliar do ponto de vista de função, no caso aí do órgão, né? Se o órgão ainda está apto para ser transplantado e fazer a sua função aí no receptor. Então, eu vou dar um outro exemplo. Do ponto de vista do tecido ósseo, por exemplo, a gente tem um limite de idade por volta de 70 anos. Já o tecido, a córnea, né, quando ela pode ser doada, né, tem um limite de idade por volta de 80 anos. Então a gente tem, dependendo de cada órgão ou tecido, a gente tem avaliações ou tem limites exatamente porque a gente entende que dali para frente realmente aquele tecido, aquele órgão não estaria mais apto para ser transplantado. Doutor, mais uma vez então, muito obrigado em nome de toda a família. Esses, no caso, são alguns dos critérios que têm que ser obedecidos, né, doutor? Exato. Doutor, para fechar aqui, como as pessoas podem manifestar aí o desejo de ser um doador de órgãos e tecidos? Isso é muito importante. Aqui o nosso país, na verdade, você tem que registrar isso em vida, de alguma forma, para a sua família. Porque é a família que, no momento, né, que você estiver ou em morte encefálica ou estiver após uma parada cardíaca, estiver realmente sendo diagnosticado aí o seu falecimento, posso colocar assim, sim. É que a família é que vai autorizar esse ato de doação. Então eu entendo ser muito importante a gente manifestar esse desejo em vida, e isso tem que ser falado para a sua família. Olha, quando eu morrer, eu gostaria que meu corpo fosse doado para poder ajudar outras pessoas, né? Porque esse é um ato que gera salva vidas, né, do ponto de vista da doação de órgãos, sim, ou gera uma qualidade de vida a quem precisa, no caso da doação de tecidos, né? Certo, com certeza, não tenha dúvida. Bom, só lembrando aqui mais uma vez, para a gente poder fechar com chave de ouro, né? Eu conversei com o chefe do Banco de Tecidos do INTO, o Dr. Rafael Prince. Falamos aqui sobre doação de órgãos e tecidos. Doutor, suas considerações finais, fica à vontade. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer esse espaço. Acho que é sempre importante a gente lembrar dessa possibilidade, né? Esse ato é um ato maravilhoso que você pode fazer e que, na verdade, a gente vai estar ajudando a muitas pessoas. Então, a gente tem que pensar em refletir. É sempre importante, realmente, a gente falar um pouquinho mais para que a gente se lembre, né, nesse momento. E, assim, deixo aqui já em aberto aqui a possibilidade. Se vocês tiverem mais dúvidas, a gente pode responder em outro momento aí. Tudo em prol aí da gente fazer esse ato de amor, da gente poder ajudar a mais pessoas. Com certeza, estarei aguardando aqui uma nova e uma grande oportunidade novamente. Doutor, mais uma vez então, muito obrigado em nome de toda a família Rádio Relógio. Um abraço para o senhor e que o senhor continue sendo essa pessoa especial aqui para todos nós. Obrigado a vocês. Valeu, obrigadão. Gente, lembrando, hein, que quem ficou interessado ou interessada quer ouvir de novo, ouvir só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais, como o nosso Facebook e o nosso Instagram também. Amanhã tem mais. Essa edição fechou, hein?